Beleza, vamos lá, continuando. Então, a outra questão que vai cair na prova de vocês, na verdade, serão duas sobre esse tema, diz respeito às funções desses órgãos linfóides. Então, quando eu falo em órgãos linfóides primários, eu estou falando em medula óssea e timo. Na medula óssea, o que acontece na medula óssea? A partir de uma célula-tronco, formam-se os nossos linfócitos B, tá? Linfócitos B. Esses linfócitos B vão cair na circulação e só vão amadurecer quando eles chegarem nos órgãos linfóides secundários, tá? Entenderam? Então, novamente, a medula óssea tem célula-tronco que vai dar origem aos nossos linfócitos B, que vão sair da medula óssea imaturos. Quando eles chegarem nos órgãos linfóides secundários, eles tornam-se o quê? Maduros, tá? Mas a produção é na medula óssea, tá? E quando eu penso em linfócito T, tá? Quando eu penso em linfócito T, eu penso onde? No timo, né? Então, lá no timo que os nossos linfócitos T vão adquirir a maturidade, tá certo? Agora, quando eu penso em órgãos linfóides secundários, tá? Eu estou falando de linfonodos e baço, tá? O que vai acontecer nesses órgãos, pessoal? Tanto nos linfonodos quanto no baço, tá? Vai ocorrer o processo de apresentação de antígenos, tá certo? Novamente, tanto no linfonodo quanto no baço, que são órgãos linfóides secundários, vai ocorrer o processo de apresentação de antígeno. Esses antígenos serão apresentados para quem? Para os nossos linfócitos. Tá? Nessa segunda aula, isso daí é tema da nossa segunda aula. No slide, tem um slide lá que tem até uma figurinha. Nessa figurinha, ela mostra as etapas na ativação do linfócito. Tá? O que acontece? O antígeno, ele pode entrar no nosso corpo pela circulação linfática ou pela circulação sanguínea, tá? Se ele entrar pela linfática, onde que ele vai parar esse antígeno? Hein? Se esse antígeno entrar pela circulação linfática, ele vai parar nos nossos linfonodos, tá? O linfonodo mais próximo do local onde esse antígeno entrou, tá? E lá nos linfonodos, eles serão apresentados aos nossos linfócitos T e linfócitos B, tá certo? Agora, se esse antígeno for captado pela circulação sanguínea, onde esse antígeno vai parar, pessoal? Ele vai parar no nosso baço, tá? E lá no baço, esse antígeno será também apresentado ou os linfócitos T ou os linfócitos T, tá? Então, esse processo de ativação de linfócitos e posterior início das respostas adaptativas, isso acontece nos nossos órgãos linfóides secundários, tá? Então, só para recapitular, primários, medula óssea e timo. A medula óssea produz linfócitos B e esses linfócitos B serão maturados onde? Lá nos órgãos linfóides secundários. E o timo? No timo ocorre o processo de maturação dos linfócitos T. Então, tanto T quanto B irão cair na circulação ou linfática ou sanguínea. Então, lá nos nossos linfonodos e lá no nosso baço, pessoal, nós temos linfócitos T e B.
só esperando o quê? A chegada de um antígeno. Se esse antígeno vier pela circulação linfática, vai parar no linfonodo. Se vier pela circulação sanguínea, vai parar no baço. Tá? E quem que transporta? Quem que transporta esses micro-organismos, esses antígenos, até os linfonodos ou até o baço? As células Células apresentadoras de antígenos. apresentadoras de antígeno. Exatamente. Então, essas células, exemplo, as células dendríticas, elas capturam esse antígeno através da fagocitose e migram ou pela circulação linfática ou para a circulação sanguínea. Vai parar no linfonodo ou no baço. A partir de então, elas apresentam esses antígenos aos nossos linfócitos. A partir daí, esses linfócitos tornam-se o quê? Ativados. Eles não são mais linfócitos naíves, virgens. Sacaram, pessoal? Sim. Então, ó, serão novamente, duas questões referentes a esse conteúdo aí. Tá? Sobre a função desses órgãos linfóides. São bem fáceis. Quando vocês pegarem, vocês vão sentir isso. Tá certo? Vamos lá, continuando. Não acabou, não. Deu mais de 10 questões aqui. Oi? Continuando aqui. Vamos pular, se vocês estiverem com o material de vocês aí, para a nossa terceira aula, que diz respeito à imunidade inata. Imunidade inata, tá? Quando eu penso em imunidade inata, ela tem uma grande diversidade. Hein? Não. Se comparar com a adaptativa, não. Não. Não, né? A inata não tem uma grande diversidade, ela não tem uma grande especificidade, né? Na verdade, ela não tem especificidade, tá? A inata é a primeira barreira de contenção. Hein? Primeira barreira de contenção. É a nossa primeira barreira de contenção, de defesa, não é isso? Então, quando eu falo em inata, é aquela imunidade que é mais rápida, né? Entretanto, não tem especificidade e não tem uma grande diversidade, tá? Já a adaptativa, ela é mais lenta. Por que que a adaptativa é mais lenta? Porque ela vem depois da inata, tá? Entretanto, a adaptativa ela é muito específica e ela gera uma grande diversidade também, certo? Então, essas são as diferenças aí da inata e adaptativa. Quando eu penso em inata, vocês têm que lembrar de que células, pessoal? Macrófagos. Macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, células NK. Exatamente, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, células NK, tá? Neutrófilo, especialidade, fagocitose. Então, o neutrófilo fagocita o microorganismo que destrói, tá? Macrófago, qual a especialidade do macrófago? Também fagocitose. Só que o macrófago também é uma célula apresentadora de antígeno. tá? Célula dendrítica, faz fagocitose dendrítica? Sim. E Faz. a dendrítica, como eu já falei para vocês, é aquela célula que a especialidade dela qual é? Fagocitar e apresentar o antígeno.
Tá? E a NK, que é a Natural Killer, função dela, destruição de células. Ela destrói uma célula infectada ou uma célula maligna, por exemplo, lá de um tumor. Tá? Então, essas são as células da imunidade inata. Lembra, células, essas células, elas expressam em suas membranas receptores, tá? Lembra, imunidade, imunologia é tudo receptor, né? Ainda há pouco eu falei dos receptores da adaptativa, né? Quais são os receptores de adaptativa? TCR, do linfócito T, e BCR, do linfócito B. Tá? Quando eu falo de imunidade inata, temos receptor também. Tá? Mas esses receptores, eles não apresentam uma grande diversidade, como na adaptativa. Tá? Por quê? Esses receptores, eles reconhecem moléculas conservadas do micro-organismo, que são compartilhadas por diferentes micro-organismos. Ou seja, são moléculas que não mudam muito ao longo do tempo. Elas são conservadas. Como elas não mudam muito, os receptores da inata, para reconhecer essas moléculas, também não mudam tanto. Tá? Por isso que a inata não tem uma grande diversidade. Que moléculas são essas, pessoal? São os famosos PAMPs. Lembra lá? Qual? PAMPs. P-A-M-P. O que é um PAMP? Padrão molecular associado ao patógeno. Ou seja, é uma molécula do patógeno muito conservada, ou seja, que não muda tanto ao longo do tempo, e essas moléculas que são reconhecidas pelos nossos receptores da inata. Tá? Novamente, as moléculas que serão reconhecidas são os PAMPs, padrão molecular associado ao patógeno. Tá? Quais são os receptores que vão reconhecer essas moléculas? Olha a sigla desses receptores. RRP. O que significa um RRP? Receptor de reconhecimento padrão. Exatamente. Receptor de reconhecimento de padrão. Então, pessoal, os nossos macrófagos, os nossos neutrófilos, as nossas células dendríticas, as nossas células NK expressam em suas membranas esses receptores, chamados de RRP, receptores de reconhecimento padrão. Qual o padrão que eles vão reconhecer? Os PAMPs, padrões moleculares associados ao patógeno. Tá? Exemplo de PAMP, o LPS, lipopolissacarídeo. É uma molécula muito comum em bactérias. Os receptores da inata reconhecem esses LPS bacterianos, tá? Que é um PAMP. Então, vai ter uma questão na prova relacionada a esses receptores. Aí lembra nessa aula de inata, se vocês pegarem o material de vocês, vocês vão ver que eu citei para vocês vários receptores de reconhecimento de padrão, tá?
eu falei sobre os receptores Toll-like, né? Falei sobre os receptores tipo lectina, que reconhecem manose. Manose é uma molécula chamada de manose na membrana do micro-organismo. Falei sobre os receptores de helicase Hig-like, que são receptores que agem no reconhecimento de ácidos nucleicos de vírus, tá? Então, quando eu penso em receptores Hig-like, são receptores de reconhecimento de vírus, tá certo? Então, no material, atentem para a função desses receptores, tá? Que vai ter questão relacionada a esses receptores, tá certo? Continuando. Continuando na questão da inata, tá? Continuando ainda na inata. Lembra que a imunidade inata, eu comentei com vocês na aula presencial e hoje, eu já comentei sobre as células da inata, né? Quais são? Macrófagos, neutrófilos, dendríticas, NK, né? Mas nós temos também outros mecanismos utilizados pela imunidade inata, tá? Temos barreiras químicas, temos barreiras físicas da imunidade inata, né? Barreiras físicas da imunidade inata. Citem aí uma barreira física da imunidade inata. Hein? Repete aí a pergunta, professor, que eu não entendi. Lembra que quando eu falei da inata, além das células da imunidade inata, nós temos outros mecanismos, tá? São barreiras químicas, barreiras físicas. Olha, Gente, professor, tá eu vou muito barulho falar, aí. Desliga a televisão de vou falar o que vocês, por veio na minha favor. cabeça aqui. É o tecido epitelial, professor? Exatamente, Maílson. Muito bem. Alguém está com o microfone ligado aí. Só liga o microfone quando for falar, tá beleza? Mas isso que o Maílson falou é verdade, exatamente. Uma barreira física da imunidade inata é o tecido epitelial, epitélio de revestimento, né? Epitélio que forma a nossa pele. Ai, Jesus. O epitélio que está lá no nosso intestino, o epitélio que reveste o nosso esôfago, epitélio que reveste o nosso trato respiratório. Então, todos esses epitélios, quando eu falo em tecido epitelial, são barreiras físicas da imunidade inata, tá certo? Outros exemplos, os cílios, tá? Os cílios que estão presentes lá no nosso trato respiratório, tá? O muco, quando a gente gripa, né? A gente não produz aquele catarro, aquilo é muco, lá do nosso trato respiratório. Esse muco é uma barreira física da imunidade inata, tá? E eu dei na aula, se vocês pegarem o material, outros exemplos, como uma molécula chamada de lisozima. Essa molécula, ela está presente, por exemplo, na nossa lágrima, tá? Essa molécula, ela tem ação antibactericida, tá? Ela destrói com bactérias, tá? Temos também ácidos graxos, gordura, que está presente na nossa pele. Quando a gente fica suado, não é isso? Ou então quando a gente fica com aquela cara de pupunha, aquela gordura funciona como uma barreira química contra a invasão de micro-organismos. Então, quando eu falo em imunidade inata, lembrem, é a nossa primeira barreira de contenção. Ela é formada por células, barreiras químicas, barreiras físicas. Células dendríticas, NK, macrófagos, neutrófilos, tá? Barreiras físicas, tecidos epiteliais de revestimento, tá?
barreiras químicas, moléculas do sistema complemento, ácidos graxos, que são gordura, ácido lático, lembra? Eu até comentei na aula. O ácido lático que está presente lá na mucosa vaginal. Tá? Então, quando aumenta a acidez da mucosa vaginal, isso é uma proteção contra uma infecção. Tá? Então, o conjunto dessas barreiras químicas, físicas e celulares compõe a imunidade inata. Vai ter uma questão sobre isso na prova de vocês. Difícil entender ou compliquei a cabeça de vocês? Como é química? E professor, Diga. pode ser associado como uma ativação da barreira inata o uso de medicamentos, como antibióticos? Na verdade, o uso de antibióticos ele pode alterar, né? Ele pode alterar essa contenção da inata. Eu até comentei na aula, e tem até um slide também que está isso. Por exemplo, a nossa microbiota intestinal. Tá? Então, o uso indiscriminado de antibióticos, por exemplo, pode afetar negativamente essa microbiota, tá? Essas bactérias que estão lá no nosso intestino, que ajudam o funcionamento intestinal. Mas imagine também uma outra situação, quando eu tenho uma gastroenterite, que é uma inflamação no intestino, tá? Aí eu vou ter o quê? Diarreia, não é isso? Vômito. O que a gente toma depois? A gente faz uso de antibiótico e toma também um repositor da microbiota do intestino. Esses repositores justamente é para ajudar que essa microbiota se refaça, tá? Porque ela protege o nosso intestino, tá? O revestimento intestinal, o epitélio intestinal. Deu para entender, Maílson? Sim, deu. Então, no caso, o uso de antibióticos, em vez dela ajudar, dela complementar a barreira química, ela vai eliminar alguns, vamos dizer assim, ela vai eliminar, então, né? Então, pode contribuir favoravelmente ou não. Vai depender do uso. Sim. Vai depender do Entendi. uso. Tá? Beleza. Tá. Já está acabando. Professor, Diga. no caso quando a pessoa passa a tomar antibiótico, quando ela começa, a imunidade dela baixa, é isso? No caso, ficar... Não, ó. O antibiótico, ele pode afetar algumas localizações do nosso corpo, como eu falei, como eu dei como exemplo aí, o intestino, ou mesmo até a mucosa, do estômago, né? Então, falando do intestino, o uso indiscriminado de antibióticos pode alterar negativamente essa microbiota intestinal, tá? Então, ela pode baixar a imunidade naquele local, certo? Naquele local, ela pode, de fato, baixar a imunidade. Que local? Intestino. Por quê? Porque ela destrói com as bactérias que estão presentes lá no nosso intestino. E essas bactérias, elas fazem uma proteção da mucosa intestinal. Tá certo? Beleza. Uma outra questão diz respeito, já está acabando, pessoal. Acho que essa vai ser o último comentário. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Quando eu penso... vamos voltar lá para a nossa primeira aula. Tá? Primeira aula do semestre. Que é aquela aula de introdução. Nessa aula de introdução, eu comentei com vocês
sobre resposta primária e secundária. Tem até uma figura nesses slides aí que mostra, tá? E eu já comentei também no exercício aqui pela live, tá? Essa figura, ela mostra, se vocês tiverem com material, ela está mostrando a exposição a um antígeno X e a exposição depois a um antígeno X e Y, tá? Essa figura aí, pessoal, ela aborda o que nós chamamos de resposta imune primária e resposta imune secundária. Pergunta: nós aqui, nós vamos ter uma resposta secundária ou primária ao coronavírus? Primária. Primária. Concordo? Exatamente. A gente nunca entrou em contato com corona. Beleza. E a influenza, que é o vírus da gripe? A gente vai ter uma resposta primária ou secundária? Dependendo do vírus, porque como o senhor já falou, ele é altamente mutável. Aí a gente não tem como saber. É uma boa resposta, exatamente. Mas, assim, no geral, se for de uma mesma cepa viral, que a gente chama, já vai ser uma resposta secundária. Secundária. Mas isso faz sentido realmente, Maílson. Por quê? Porque quando a gente pensa em influenza, nós temos, por exemplo, o H1N1, mas temos os outros H, como o H3, N9, por aí vai. Tá? Então, tem uma grande variabilidade. Tá? Essa variabilidade vai determinar se a resposta vai ser primária ou secundária. Mas, via de regra, pessoal, se tu entrar em contato uma primeira vez com o antígeno, tu vais ter uma resposta primária. A partir do momento... Oi. Professor, e no caso relacionado então à campanha de vacinação que eles falam referente ao H1N1, então no caso as pessoas que já tiveram gripe, então elas não precisam tomar, na verdade, só se tiver na vacina tiver uma composição dos 3 tipos de vírus, do H1N1, do H1N2, do H1N3, aí sim as outras pessoas poderiam tomar, ou não? Então, aí cai naquela questão que tu falou da variabilidade. A gente está falando de um vírus que ele é de RNA, e ele é segmentado. Ele tem 8 segmentos de RNA. E esses segmentos ficam trocando pedaços, tá? Então, quando eu falo de influenza, são vírus com uma alta taxa de mutação, de variabilidade. O que acontece em relação à gripe? A galera fala assim, mas eu vacinei e eu adoeci. O que acontece? Mundialmente, temos uma rede que monitora quais são as cepas do influenza que estão circulando, tá? Então, eles ficam monitorando essas cepas. A partir de então, eles montam uma vacina específica para 3 cepas, as que mais estão circulando, tá? Ok. Se tu entrar em contato com essas cepas, tu está imunizado. Agora, se tu entrar em contato com outras cepas, tu não está imunizado. Então, por isso que tu vais ter o quê? Gripe. Tá? É por isso que vem aquela historinha. Eu tomei a vacina, mas eu gripei. É justamente por causa disso. O indivíduo entrou em contato com uma outra cepa viral que não fazia parte da composição da vacina. Não tem como botar todas as cepas numa mesma vacina. Tá? Eles colocam a que mais está circulando. Então, a probabilidade vai ser maior de encontrar essas cepas. Mas tu pode entrar em contato com outras. Sacou? Entendi. Beleza. Entendi. Então, pessoal, a resposta primária é quando tu entra em contato uma primeira vez com o antígeno. Aí, o que vai acontecer? Essa resposta primária e secundária tem a ver com a produção de anticorpos, tá? Quando eu entro em contato a primeira vez com o antígeno, eu vou produzir anticorpos, tá certo? Essa produção,
ela vai atingir um limite, tá? Um limite. Então, ela começa a crescer, a produção desses anticorpos começa a crescer de forma exponencial até que atinge um limite, tá? Atingir esse limite, que a gente chama de platô, começa a cair a produção de anticorpos, tá certo? Então, esse limite de produção de anticorpos na resposta primária leva um tempo, tá? Leva um tempo. Só que vocês têm que lembrar que na resposta primária ocorre o quê? O processo todo de ativação de linfócitos B, tá? Uma parte se transforma em efetor, em linfócitos B efetores, para controlar a infecção, e uma parte torna-se o quê? Células B de memória, não é isso? Então, na resposta primária, a gente gera memória imunológica, tá? Beleza. Quando a gente entrar em contato novamente com esse antígeno, o que que vai acontecer? Essas células B de memória, de forma mais rápida, começam a produzir o quê? Anticorpos, tá? Que também vai crescer de forma exponencial e vai chegar num limite, tá? Só que na resposta secundária, pessoal, nessa resposta secundária, a produção de anticorpos vai ser maior que a primária, tá? E essa produção também vai ser o que mais rápida. Por que que na primária a resposta ela é mais rápida e mais potente? Hein? Porque é o primeiro contato com o antígeno e o nosso organismo ele começa a fazer a expansão clonal. Tem a ver com isso, faz a expansão clonal, beleza. Mas lembra que eu falei que na resposta primária nós vamos gerar células B de memória. Esse é o segredo para tudo. Por isso que a resposta secundária ela é mais potente e mais rápida, porque nós já temos células B que já entraram em contato com o antígeno previamente, tá? Isso é o que a gente chama de imunidade, tá? Esse é o princípio de uma vacina, tá? Então, a gente se vacina contra a febre amarela. O que que acontece? A gente já foi exposto ao vírus da febre amarela. Produziu anticorpos, tá? E produziu células B de memória. Caso a gente entre em contato novamente com esse vírus, rapidamente essas células B de memória produzem anticorpos contra o vírus e a gente não adoece. Tá certo? É óbvio, isso varia. Tem algumas vacinas que é mais prolongada a proteção, tem outras que não são tão prolongadas, como a da gripe, né, que eu falei ainda há pouco. Tá? Mas vai ter uma questão também na prova sobre essas respostas primárias e secundárias. Então, a primária... Professor? Oi. Mas no caso que o senhor está falando, a expansão B vai ser... A expansão secundária vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. Pois é, mas no caso, quer dizer, vai ser mais lento ou vai ser mais rápido que o senhor falando agora? A secundária, tudo vai ser mais rápido. Por quê? Porque já tem memória imunológica. Já tem imunológica. Então, rapidamente, essas células B de memória vão produzir anticorpos. E, não esquece disso, numa quantidade maior que na primária. Tá? Então, se vocês olharem essa figura, vocês vão ver duas curvas. Tá? A primeira curva, que é da resposta primária, e a segunda curva, que é da resposta secundária. A curva da resposta secundária, ela foi atingida, o ápice, mais rápido. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a produção de anticorpos foi mais rápida. Tá? É que eu tinha entendido você falar ao contrário. Não, por isso que eu perguntei.
Sim, entendi. Não. Ah. Então, só para consolidar. Então, no caso, a expansão dela, ela só é mais rápida devido o nosso corpo já ter entrado em contato com ela, né? Exatamente, esse é o segredo. Esse é o segredo, devido a essa memória imunológica. É isso que é o X da questão, a chave de tudo. Tá? Então, recapitulando, a resposta primária, ela é mais lenta e menos potente do que a secundária. A secundária é mais rápida e mais potente. O que eu quero dizer com mais potente? Ela produz mais anticorpos do que a primária. Tá? Aí eu pergunto para vocês, quanto a quantidade de antígeno, tá? Na resposta secundária, olha só o que eu estou falando, quanto a quantidade de antígeno. A resposta secundária, para ela ocorrer, ela precisa de uma maior ou menor quantidade de antígeno se eu comparar com a primária? Uma menor, Por quê? porque ela já tem resposta. Exatamente. Memória, quer dizer, perdão, Exatamente. memória Tudo gira em torno da memória imunológica. imunológica. Então, para ocorrer a resposta secundária, a quantidade de antígeno para estimular essa resposta é menor. Por quê? Porque já temos memória imunológica. Tá certo? Então, vai ter uma questão sobre isso também na prova de vocês. Tá? Galera, então é isso, ó. Dúvidas aí? Então, tudo isso que eu comentei... Só um dos que eu notei ainda agora quando eu tava vendo as videoaulas, as funções, uma dúvida que eu fiquei, as funções distintas dos efetores, no caso, para reagir no momento que entra em contato com algum micro-organismo, Eu não entendi a pergunta. Tipo, caramba, como é que eu posso falar? Isso daí tem a ver com a aula que eu postei na plataforma? Foi com a aula de mecanismos efetores da imunidade humoral. Ah, sim. Então, quando eu lembro de imunidade humoral, tu tens que lembrar que é aquela imunidade através da produção de anticorpos, né? Tá? Sim. Aí esses anticorpos, eles vão ter funções efetoras, tá? Que tem lá na figura que eu mostro nessa aula. Quais são essas funções efetoras? Neutralização, né? Neutraliza o micro-organismo ou neutraliza a toxina, tá? Opsonização, seguido de fagocitose. Tá. Então, no caso, essas são as funções distintas, né? Isso, exatamente. Essas são as funções distintas. Era só isso mesmo. Exatamente, é isso mesmo. Então, galera, olha, a revisão é essa. Escutem essa revisão que vocês vão sacar tudinho na prova, vai ser 10 com